Esse vídeo começa com Landon dizendo que tem uma gatinha se aproximando e que nós vamos ver o que vai rolar. Ele pergunta como ela está, mas ela nem sequer responde. Ele pergunta qual o nome dela e diz que ela é incrível, e como ela não responde, ele pergunta novamente. Ela agradece e diz que não está interessada. Ele fala que ele a achou muito bonita e que ele gostaria de falar com ela rápido. Ela diz que não está interessada e deseja um ótimo dia para ele, então ele resolve não insistir. Mas ela volta dizendo alguma coisa, mas ele fala que não conseguiu ouvir. Ela pergunta se o carro é dele, e ele pergunta como assim se o carro é dele, e pergunta se ela não está vendo ele entrando no carro. Ela fala que ela não sabe que o carro pode ser alugado. Ele pergunta qual a diferença, se esse carro é dele ou não, e ela pergunta se é dele, mas ele pede para ela chegar mais perto. E mais uma vez ela pergunta se o carro é dele, ele fala que sim e pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela fala que ele pode abrir o teto solar e que eles podem sair para dar uma volta. Ele pergunta por que ela acha isso e ela diz porque ele estava tentando falar com ela. Ele fala que é verdade, mas que ela não quis falar com ele. Ela fala que é verdade, mas que agora ela tem tempo. Ele fala que agora ele que não tem tempo e que as coisas não vão acontecer no tempo dela. Ela fala que ela sente muito por ter sido rude no começo e diz que é um prazer conhecê-lo. Mas ele diz germes e fala que ela também não quis tocar na mão dele no começo. Ele fala que ele só estava tentando conhecê-la e pergunta por que ela agiu assim. Ela fala que fez isso porque ela pensou que ela não tivesse tempo, mas que agora ela tem. Ele fala que ele não vai trabalhar no tempo dela e que as coisas não funcionam assim. Ela fala que sente muito e pede para ele abrir a porta. Ele pergunta para onde ela está indo, que ele não vai abrir a porta e que a porta está trancada. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele fala que ele nunca disse que ela poderia entrar. E mais uma vez ela pede para ele abrir, mas ele pede para ela se aproximar, senão ele vai embora. Ele pergunta por que ela tentou abrir a porta e fala que ele nunca disse que ela poderia entrar. Ela fala que sente muito, que ele parece ser um cara legal e que está sendo um prazer conhecê-lo, e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer hoje e ele fala que ele vai cuidar da vida dele. Ela fala que ela também estava cuidando da vida dela quando ele tentou falar com ela. Ela fala que agora ela quer e ele pergunta por que ele deveria parar para falar com ela. Ela diz que ela gostaria de tirar algumas fotos e ele pergunta por que ele faria isso. Ela diz que ela poderia fazer algum dinheiro e ele pergunta como assim. Ela diz que ela gostaria de tirar algumas fotos e ele pergunta o que ele tem a ver com isso. Ela diz que eles podem conversar dentro do carro, mas ele fala que eles já estão conversando. Ele fala que primeiro ela vai precisar convencê-lo e começando com um pedido de desculpa. Ela fala que sente muito, mas ele fala que ações valem mais do que palavras. Ela fala vamos lá e diz que vai compensá-lo. Ele pergunta como, mas ela diz que lá dentro vai mostrar pra ele. Ele pede pra ela não desperdiçar o tempo dele, que ele precisa ver mais ação. E ela pergunta ação e ele diz que sim. Ele fala que só um sente muito não vai adiantar e ela pede para entrar pra eles conversarem. Ele pergunta o que ela quer fazer e ela diz que vai abrir a porta e que lá dentro eles conversam. E como ela bate a cabeça, ele fala que com uma porta tão grande ela conseguiu bater a cabeça. Ele pergunta e aí? E ela pergunta como está indo o dia dele hoje. Ele fala que está indo bem. Ela diz que ela gostou muito do carro dele, que eles poderiam fazer alguma coisa e ele agradece. Ela diz que esse teto solar é muito legal e ele fala que ele também acha. Ela fala que dá pra ver que ele é bem sucedido e que ela gosta de ser mimada e ele pergunta por que ela está dizendo isso pra ele. E em seguida ele fala que ele não entendeu por que ela está dizendo isso. Ela fala que ele pode cuidar dela e que ela vai cuidar dele. E ele pergunta como ela pretende cuidar dele. Ela fala que ela sabe cozinhar, que ela limpa, e fala que tudo vai estar organizado quando ele chegar em casa. Ele fala que pra ele isso não é o suficiente, então ela também diz que ela tem uma boa personalidade, que ela gosta de academia e que ela é divertida. Ele fala que ele gostaria de saber por que ela agiu daquela maneira no começo. Ela fala que não sabe e diz que tudo aconteceu muito rápido. Ele fala que ele não agiu estranho com ela, que ele foi educado, perguntou se estava tudo bem, o nome dela e que ele não entendeu por que ela agiu assim. Ela diz que ela não sabe por que ela agiu assim no começo, mas que ele tem um carro legal, que tá um dia bonito e que eles podem dar uma volta. Ele fala que ela disse que ela ia compensá-lo por tudo que aconteceu quando eles estivessem no carro. Ele fala que ele ainda não viu nada disso e ela fala que ainda não. Mas ele fala que se ela quiser, ela pode sair porque ele não quer desperdiçar o tempo dele. Ela pergunta se ele quer que ela saia e
ele fala que se ela for desperdiçar o tempo dele, vai ser melhor ela sair. Ela fala que não se passaram nem 5 minutos, ele fala que disse pra ela que ele não queria perder o tempo dele. Ela pergunta se ele está falando sério, ele fala que está falando muito sério. E como ele fala que agora ele precisa ir, ela pede o número dele, mas ele pede pra ela digitar o número dela no telefone dele. E depois que ela passa o número pra ele, ele fala que quando for conveniente, ele liga. Ela pergunta se ele vai ligar pra ela mais tarde, ele fala que ele vai ver. Então ela se despede dele e ele dá um tchau pra ela e diz que vai ligar. O Nair começa perguntando como ela está e fala que ela é incrível. Ele fala que gostou do cabelo dela e pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Glória e que ela precisa ir. Ele pergunta se ela precisa ir e também pergunta por que ela está com tanta pressa, mas ela diz que ela tem namorado. Ele fala que lamenta em saber disso e diz que ele não está vendo nenhum anel no dedo dela. Ele ainda faz ali mais uma tentativa, mas em seguida diz que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que o dia hoje está uma loucura e que se essa não dá certo, ele vai para a próxima. Ele fala que isso acontece muito e dizer que tem namorado e depois ficar olhando para o carro dele. Ele pergunta e aí, e ela pede pra ele dizer o nome novamente. Ele pergunta por que isso importa, e ela pergunta se ele pode dizer o nome dele, e ele pergunta por que isso importa. Ela fala que não conseguiu ouvir porque ela estava com muita pressa. Ele fala que pra ele tudo bem, mas ela fala que agora ela quer saber. Ele fala que ela acabou de dizer que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. Mas ela diz que não e fala pra ele que ela só não está tendo um dia muito bom, e ele pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ele fala que entende, mas que ela diz que ela tem um namorado e que ele respeita isso e que ele não quer se meter em nenhuma confusão. Ela diz que ela gostaria de conhecê-lo e ele pergunta conhecê-lo pra quê? E ela diz pra ele qual o seu nome, amor, e ele pergunta se quer dizer que agora ele é amor e diz que ela tem um namorado. Ela diz que falou com ele daquela maneira porque ela estava com muita pressa, mas ele fala que ela tem namorado, então não adianta. Ela fala que no começo ela estava com pressa, mas que agora ela está livre. Ele pergunta se agora ela está com tempo livre, mas fala que ele não está. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que é claro e diz que ela está vendo ele ali dentro. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece e fala que sabe disso, tanto é que ele comprou. Ela fala que ela pode ser a namorada dele, mas ele fala que não foi isso que pareceu no começo. Ela fala que gostou do carro dele e já ele fala que ele gostou dela. E mais uma vez ela pergunta qual o nome dele e ele pergunta por que isso importa. Ela pergunta se ele não pode dizer o nome pra ela e ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Glória. Ele fala que entendeu e diz que o nome dele é Nair. Ele pergunta se ela tem ou não tem namorado e como ela fica ali enrolando, ele fala que ele não quer perder o tempo dele. Ele pergunta se ela vale o tempo dele e ela fala que com certeza. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta pra ele. Ele fala que ele gostou muito disso, que ela é muito bonita e em seguida pergunta da onde ela é. Ela fala que ela é de Nova York, mas que ela mora ali. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que é cerca de 3 meses. Ele fala que então ela acabou de chegar e fala que ele está ali só há uma semana. Ele pergunta se ela tem algum plano para agora e ela fala que tinha, mas que resolveu adiar porque ele é uma gracinha. E já ele diz que ela que é uma gracinha. Ele fala que só é uma pena que ela não pensou a mesma coisa dele quando ele estava na calçada, mas ela responde dizendo como ela disse, ela estava com pressa. Ele fala que entendeu e diz que vai sair. Ele diz o nome dela e em seguida pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e ela diz que sim. Ele fala que ela é muito bonita e ela diz que ela também gostou muito dele. Ele fala que ele gostou muito do cheiro dela e ela fala que também gostou do cheiro dele. Ele pergunta quanto tempo ela está namorando e ela pergunta se ela pode entrar. E ele pergunta se ela vai entrar em um carro de um estranho e diz que eles acabaram de se conhecer. Ele pede para ela sair do meio da rua e fala que não quer que nada aconteça com ela. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta
pergunta se o carro é dele e ele fala que com certeza o carro é dele. Ela pergunta o que ele faz e ele fala que ele é do mercado imobiliário e fala também que ele trabalha com criptografia. Ele pergunta se ela pode dar a mão para ele e em seguida pede para ela dar uma volta. Ela pergunta se ele gostou e ele fala que gostou muito e em seguida diz que ela pode entrar. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e em seguida agradece.